Estou falando aqui com a Maribel Soares, professora e pesquisadora na COPEAD, da UFRJ no Rio, e que é membro do Centro de Estudos em Consumo, né, do SEC. Para começar, fala um pouco então da sua pesquisa, do SEC, de forma mais geral mesmo. O nosso centro de estudos ele tem como foco entender o consumo a partir de uma perspectiva cultural. Então a gente entende que as nossas escolhas de consumo elas são resultado desse meio social, do meio cultural que a gente vive, e o que a gente procura investigar é essa relação é, do consumidor com a cultura. E para isso a gente se inspira muito na etnografia. A gente também tem a importância da pesquisa que vem da sociologia. A gente faz muita conversa com essas duas áreas de conhecimento, a antropologia e a sociologia, para entender o fenômeno do consumo. Certo, legal. E dentro de usar essas outras ciências sociais para dentro do contexto de consumo, como que foi quando o digital começou a entrar? Como que começou a ficar muito evidente que vocês teriam que pesquisar em ambientes online também? Como foi essa transição metodológica? Isso é um ponto bem interessante, porque a etnografia ela é o método clássico da antropologia. Né? Mas quando a gente olha a etnografia nos ambientes digitais, a área de negócios, a área de administração, ela teve um certo papel pioneiro, né? Ela Uhum. teve um desenvolvimento em alguns, assim, de certa maneira, até antes da própria etnografia dos antropólogos, de olharem esse ambiente das tecnologias, né? Da comunicação mediada pela tecnologia, porque logo no início desse processo, para muitos antropólogos, essa realidade virtual era uma realidade empobrecida da cultura. Uhum. Então, a gente tem no nosso campo, por exemplo, um pesquisador como o Roberto Kuznets, que ele foi um dos primeiros a pensar e a discutir essa relação com as tecnologias mediadas por computador. Quer dizer, claro que a gente tem pesquisadores importantes em outras áreas também, mas a gente, de certa maneira, teve esse pioneirismo de estudar as comunidades virtuais, Uhum. os fóruns, os ambientes em que havia as pessoas discutindo consumo. E uma das metodologias que hoje são usadas para pesquisar o consumidor nessa interface é a etnografia, que é adaptar os procedimentos da etnografia para os ambientes mediados pela tecnologia, os computadores, os celulares, né? Esse ambiente onde o consumidor hoje em dia interage e cria grupos, pensa sobre a realidade, faz escolhas de consumo. Ah, legal. E quanto a isso que você falou, né? Tinha os pensamentos que seria um ambiente mais empobrecido. Quando você vai a campo, né, físico e virtual, você realmente de vez em quando pensa também que seria empobrecido ou você vê os dois campos como muito ricos? Como é que é essa questão? Isso foi, na verdade, uma visão de 2 décadas atrás, né? Sim, Quer dizer, sim. quando a gente teve esse início da tecnologia. Hoje, sem dúvida nenhuma, a gente tem total clareza, e aí tem pesquisadores muito importantes na antropologia, em outros campos, discutindo a questão do consumo e a questão da cultura no ambiente digital. Então, acho que isso é muito mais uma visão do passado do que uma visão atual. Hoje, não há dúvida de que o ambiente digital ele é fundamental para a gente entender a realidade do consumo hoje em dia. Inclusive, um aspecto que é também atual, contemporâneo, é romper com essa separação entre o real e o virtual. Sim. Né? Hoje em dia, a gente entende que o consumidor ele não faz essa distinção, ele navega, né, e ele integra essas realidades. Então, por isso também a pesquisa precisa integrar. Né? A gente não fala sobre... Quando a gente pensa, por exemplo, nossa relação com os bancos, a gente não pensa que a Uhum. gente tem dinheiro real e dinheiro virtual. A gente tem dinheiro, que a É. gente navega, enfim, uma parte a gente carrega no bolso e a outra parte está no banco, que a gente faz a movimentação usando o nosso celular e o nosso computador. Mas ninguém fica fazendo a distinção entre um dinheiro que está sendo movimentado porque está no bolso ou porque está nesse ambiente digital. Então, essa distinção também ela caiu por terra hoje em dia. A gente entende que o consumidor, a vida do consumidor perpassa essas relações
que horas são presenciais, horas são mediadas pelo computador e que elas são importantes e ricas e precisam ser entendidas plenamente. E, inclusive, a integração entre elas, né? Sim, legal. E como você disse, assim, é legal já romper com essa ideia de que existe uma separação entre o real e o virtual, mas acho que metodologicamente não é bem assim, né? Existem metodologias mais aplicadas a cada caso. E gostaria que você pudesse comentar um pouco sobre assim, essa diferença metodológica, assim, em termos de quando você escreve um artigo determinado, usando uma metodologia mais física ou mais virtual, você tem uma diferença muito grande de preparação do campo, de ida a campo, se ainda existe alguma diferença mesmo tanto no desenho da pesquisa, né, quando você está preparando a pergunta, quanto na hora de ir a campo, ou se são tempos já parecidos ou um desenvolvimento parecido já. Eu diria que hoje em dia o esforço é no sentido de integração. Então, por exemplo, mesmo quando a gente utiliza uma metodologia como a etnografia, a gente pressupõe, claro, não só uma observação, uma participação no ambiente online, mas também um processo de entrevista com o consumidor, um processo de observação do teu tema de pesquisa fora dessa realidade digital. Hoje eu acho que os esforços metodológicos estão no sentido de integração, de entendimento desse consumidor na sua realidade como um todo, né? Quer dizer, não é claro que tem alguns fenômenos que são fortemente digitais, muito mais predominantemente no ambiente digital. Mas a maioria dos fenômenos que a gente tem que investigar, elas têm uma relação que acontece nas redes sociais, que acontece lá numa certa tecnologia, mas elas têm repercussões importantes na vida fora dessa tecnologia. Então, a gente cada vez mais faz a integração dessa discussão que acontece no mundo das redes sociais ou no ambiente virtual, mas trazendo também para a vida do consumidor, com entrevista, com observação, vendo como é que aquela discussão que se dá num determinado fórum da internet, uma determinada comunidade do Facebook repercute fora. Então, por exemplo, eu estou interessada em automóveis, em um determinado grupo que discute automóveis na internet, eu também vou observar quando esse grupo se reúne num determinado local para um encontro presencial. Ou vou entender como é que se dá o processo de aquisição na concessionária, mediado por essas relações lá, por exemplo, um fórum, uma plataforma que faz venda de automóveis. Então, a gente precisa cada vez mais integrar, porque o consumidor tem uma vida integrada, ele navega em todas essas funções. Legal. E acho que só para, como eu falei, né, com intenção de comparar um pouco também academia e mercado, quando a gente fala de pesquisas que envolvem entrevistas em profundidade, às vezes você fala de maturidade, de maturar, né, de começar a encontrar os achados ficarem muito saturados em torno de 12 a 15 pesquisas, mais ou menos, né, de entrevistas, desculpa, em termos de saturação. Você vê assim, algum número mágico também quando você fala de... Você já definiu o campo online, no caso, para um fórum ou alguma rede social... Se você tem percebido algum número mágico assim também de saturação de descobertas, assim, tipo, o tempo que você precisa ficar lá infiltrado, né, para tirar as coisas interessantes da pesquisa. Você vê algum número mágico lá? Essa questão do tempo ela é sempre muito interessante porque não existe uma fórmula, né? Claro que quando a gente faz a pesquisa no ambiente comercial, a gente precisa ter um determinado limite, ou de entrevistas, ou de tempo de observação, até porque se define, por exemplo, a questão dos orçamentos. Mas isso é baseado numa experiência do pesquisador, do que ele considera que é o mínimo necessário para fazer aquilo. Ou então no prazo que o cliente dá para ele fazer aquela pesquisa, né? Do ponto de vista prático, muitas vezes é isso que determina. Eu preciso ter esse resultado de pesquisa daqui a 1 mês e meio, então o tempo que você vai poder observar está limitado a isso, para poder gerar os seus resultados. Mas o que é importante nesse processo de tempo, de número de entrevistados, é a gente fazer uma reflexão do que é importante e do que você está conseguindo ver por aquele processo. Né? Quando a gente fala da internet, quando a gente fala
dessa navegação, né, que a gente pode fazer no mundo digital, o limite é o oposto, porque a gente tem tanto dado, a gente tem tanta informação, que o desafio está em selecionar e considerar aquilo que é relevante. Então, o tempo que você fica inserido ali naquela realidade, ela dá conta muito mais de você ser capaz de entender o que está acontecendo ali e selecionar aquilo que é relevante para a sua análise. Porque o acesso ao material é, numa certa medida, mais fácil. Porque ele está disponível, ele fica ali naquele ambiente. Tem um outro desafio que a gente vivencia hoje em dia, que é a própria realidade gerada, por exemplo, pelos algoritmos. Né? Às vezes você quer estudar um determinado grupo e você, para ser exposto àquele conteúdo, para ser exposto àquela informação, é preciso que você tenha um tempo de formação de uma rede e de um comportamento na internet que te dê acesso àquele grupo e aquelas discussões. Eu quero dizer o seguinte, com o algoritmo a gente tem a possibilidade de ter fenômenos que são muito intensos para algumas pessoas e que são absolutamente desconhecidos para boa parte da população. Quer dizer, aquele grupo que tem uma determinada rede, que discute um determinado tema, vai ser muito exposto àquele tema, enquanto um outro grupo que não participa daquela rede, que não está interessado naquela rede, vai achar que aquele tópico não existe. Então, o pesquisador ele tem um desafio de se inserir numa rede e de, na verdade, descobrir essa rede e se inserir numa rede para então começar a pesquisar ela. Então, esse é um desafio do pesquisador quando ele tem que pesquisar no mundo digital. Né? Eu tenho uma pesquisadora que recentemente fez um trabalho e ela descobriu, por exemplo, que ela no Instagram ela não podia curtir as fotos das amigas dela, porque ela tinha que curtir só as fotos relacionadas ao tema de pesquisa dela para ser mais exposta ao tema de pesquisa dela. Então, na verdade, são esses desafios que a gente tem e que é importante você considerar no tempo da tua pesquisa, o tempo para a formação dessa rede, o tempo para a imersão, para a articulação dos contatos e para poder, enfim, ter acesso a um material que é rico, que é relevante para a tua pesquisa. Mas é por isso que é difícil a gente dar uma regra a priori, né, sobre o tempo, o número de exposição que você tem que ter. Na verdade, você tem que construir isso ao longo do processo e dentro das possibilidades que você tem. Né? Se você é um pesquisador de mercado que tem um prazo para ter o resultado, você vai fazer dentro daquele prazo, mas refletindo sobre as limitações que você teve naquela janela que você pode observar. Beleza. E até um desafio também que eu pensei que deve ser recorrente, agora pelo que você falou, de essa coisa, depois que você entra na bolha, o tipo de conteúdo que você passa a receber é diferente. Então deve acontecer também aquele momento de olhar para trás e repensar um pouco o campo, assim, que você tinha definido no começo, né? Porque você tem acesso a um número tal de coisas que você começa a imaginar o campo, onde você vai fazer pesquisa, que tipo de grupo, aí depois que você é inserido na bolha, começa a aparecer algumas coisas novas, talvez, né? Então teria um certo momento de repensar também o campo, ou é seguir com o que foi definido já mesmo? Não, eu acho que esse repensar a partir do que se aprendeu na pesquisa, ela é uma atividade essencial na pesquisa qualitativa. Sim. E ela, na verdade, você como pesquisador o tempo todo está gerando as perguntas sobre o que eu aprendi a partir dessa experiência e como é que isso modifica a minha pesquisa. Ou como é que isso modifica as minhas decisões para frente da minha pesquisa. Sim. Isso é fundamental na pesquisa qualitativa. E eu acho que esse é o grande benefício da pesquisa qualitativa também para as empresas, não só para quem está fazendo pesquisa na área acadêmica, mas também para as empresas. Hoje a gente tem uma possibilidade de analisar dados que ela é muito grande, mas a gente precisa de ter gestores e analistas com a capacidade de gerar boas perguntas. Então, na verdade, ela nasce desse encontro entre uma realidade que eu vejo, que me suscita aprendizados e novas perguntas, que eu volto para a realidade para continuar investigando. Então, eu diria que essa questão que você falou, da gente estar o tempo todo repensando o nosso campo, ela é fundamental e ela é muito importante que ela seja desenvolvida na pesquisa, porque ela faz com que você, inclusive, desenvolva como empresa a capacidade de fazer perguntas para os dados. Hoje as empresas têm uma capacidade de reunir dados, né? Quer dizer, o Big Data ela é uma realidade
acessível para muitas empresas, né? E aí o que a gente precisa é de gente capaz de observar a realidade e fazer boas perguntas para esses dados. Então, essa tarefa é uma tarefa que eu acho que é fundamental para as empresas que estão preocupadas nessa relação com o consumidor. Não só no ambiente online, mas de maneira geral. Certo.